Em um canto remoto da Ásia Central, longe do resto do mundo, em meio às vastas estepes e às mais enormes montanhas, fica a Mongólia, o país mais nômade e um dos mais estranhos do planeta. Esse lugar fascinante está cheio de mistérios e curiosidades que capturaram a imaginação de aventureiros e viajantes de todo o mundo. E agora você vai descobrir. Então, prepare-se para descobrir a misteriosa e fascinante cultura da Mongólia, neste novo vídeo do Mundo Sem Censura. Desde ter sido o maior e mais poderoso império de todos os tempos, com o grande Genghis Khan, até a tradição profundamente enraizada de viver em constante movimento, seguindo a migração de seus rebanhos, a Mongólia é um país com uma cultura nômade única no mundo. Além disso, a diversidade de práticas e crenças da Mongólia acrescenta um elemento intrigante à sua identidade cultural. Por exemplo, há uma tribo em que as mulheres são livres para escolher vários amantes, seguindo uma tradição conhecida como casamentos errantes, o que ilustra a capacidade mongol de preservar sua cultura em um mundo em constante mudança. E as surpresas não param por aí, pois também se diz que a Mongólia ainda tem uma antiga tradição de casamento por abdução, ou abdução nupcial, sobre a qual você saberá mais adiante. E além de sua história fascinante, a Mongólia esconde maravilhas incríveis, como o famoso deserto de Gobi e suas paisagens de tirar o fôlego, ou o Lago Hobol, conhecido como a Pérola Azul da Mongólia, de uma beleza que deixará você sem palavras. A Mongólia, um enorme país na Ásia Central, é um lugar com uma rica história que remonta a milênios. Em seus primórdios, tribos nômades mongóis habitavam as vastas estepes e pastagens da região, vivendo da caça, pesca e criação de animais. Quando as tribos se uniram sob uma liderança comum, surgiram figuras proeminentes, como Genghis Khan, que conseguiu unificar as tribos mongóis e fundou o Império Mongol no 13º século. Esse império expandiu-se rapidamente sob a liderança militar e estratégica de Genghis Khan, para muitos o maior dos guerreiros, conquistando um vasto território que se estendia da Europa Oriental ao leste da Ásia. Para que você tenha uma ideia do território que o Império Mongol abrangeu no passado, podemos dizer que ele era maior em termos de área do que os territórios combinados da Rússia, China e Índia. Em outras palavras, o Império Mongol chegou a abranger uma área de terra que excedia a soma dos quilômetros quadrados desses 3 grandes países. Seu império se caracterizou por seu poderio militar, sua rede de comunicações e comércio e sua tolerância religiosa, tornando-o um dos impérios mais influentes da história. Genghis Khan foi seu líder, ainda hoje reverenciado pelos mongóis. Seu nome verdadeiro era Temujin. Ele nasceu no 12º século e subiu ao poder como líder supremo das tribos mongóis após décadas de conflitos internos. Seu gênio militar e sua capacidade de unir as tribos dispersas sob uma única bandeira o levaram a fundar o Império Mongol em 1260, conquistando vastos territórios e estabelecendo o império mais poderoso de todos os tempos. Deixando de lado o poderoso passado da Mongólia, vamos conhecer seus melhores cantos, começando pela capital, Ulaanbaatar. Ulaanbaatar não é apenas a maior cidade da Mongólia, mas também detém o título de maior capital do mundo em termos de área. Para dar um exemplo, todo o país de Luxemburgo caberia na área da capital da Mongólia. Esse é um dos fatos que tornam esse país único. Ele é enorme em tamanho e a densidade populacional é uma das mais baixas do mundo, com cerca de 2 pessoas por quilômetro quadrado. Isso significa que, com uma área maior que a do Peru, a Mongólia tem apenas 3,3 milhões de habitantes, enquanto o Peru tem mais de 33 milhões? Muito tem a ver com o estilo de vida nômade que os mongóis têm mantido por centenas de anos. Esse estilo de vida significa que, por exemplo, no inverno, Ulaanbaatar se torna um lugar mágico e único no mundo. Com um espaço enorme e pouquíssima poluição, a enorme capital da Mongólia se enche de neve e seu céu limpo fica repleto de estrelas brilhantes. As ruas são iluminadas com luzes festivas e o ar frio convida você a se agasalhar com cachecóis e luvas. Durante o inverno, Ulaanbaatar se torna um paraíso para os entusiastas dos esportes de inverno. Você pode esquiar, praticar snowboard e andar de tobogã nas montanhas próximas. A cidade também tem pistas de patinação no gelo ao ar livre,
onde você pode deslizar e se divertir com seus amigos. Mas a diversão e a magia não se limitam a AOS Esportes de Inverno. Em Ulaanbaatar, você também pode apreciar a cultura local visitando os mercados de inverno, onde encontrará artesanatos tradicionais, roupas de lã de iaque e deliciosos pratos locais para saborear e se aquecer. A dieta das pessoas que levam esse estilo de vida é simples, mas nutritiva, baseada em laticínios, carne criada em fazendas e produtos de horta. Apesar das duras condições de vida, os nômades da Mongólia desfrutam de sua profunda conexão com a natureza e de um profundo respeito pelo ambiente em que vivem. Um dos alimentos que torna a Mongólia única é seu delicioso sorvete, que é melhor consumido nos meses de verão. Diz a lenda que um grupo de guerreiros mongóis estava voltando de uma batalha bem-sucedida no deserto, e no calor sufocante, um dos guerreiros teve a brilhante ideia de misturar neve fresca com leite de égua para refrescar seu esquadrão. Essa mistura se solidificou em uma deliciosa substância gelada, criando o sorvete mongol, que se tornou um símbolo da criatividade e da inovação da cultura mongol. Mas você provavelmente não sabia que a Mongólia é conhecida por ter uma das bebidas mais incomuns do mundo, o suco de olho de ovelha. Essa bebida peculiar, conhecida por suas propriedades de combate à ressaca, é feita com suco de tomate, vinagre e o ingrediente principal, óleos de ovelha. Embora possa parecer surpreendente para alguns, o suco de olho de ovelha é apreciado na Mongólia por seu sabor único e supostos benefícios à saúde. A preparação dessa bebida é considerada uma parte importante da cultura mongol, especialmente durante festivais e celebrações tradicionais. Os óleos de ovelha são adicionados ao suco de tomate e ao vinagre para criar uma bebida revitalizante e reconfortante, que se acredita ajudar a restaurar a energia e aliviar os efeitos da ressaca após uma comemoração animada. Entre os festivais mongóis, os festivais de inverno são uma parte importante da vida na Mongólia. Durante essa época do ano, a cidade se agita com atividades como concertos, desfiles e exibições de danças tradicionais. Um dos festivais mais populares é o Tsansar, o Festival do Ano Novo Lunar, em que as famílias se reúnem para comemorar com banquetes e cerimônias especiais. Continuando nossa jornada pela Mongólia, é hora de ver as paisagens mais mágicas dessa grande terra nômade, descobrindo as vastas estepes da Mongólia, que ocupam a maior parte do seu território. Essas planícies verdes são o lar dos nômades e de seus rebanhos de cavalos, iaques e ovelhas. Aqui você pode conhecer a autêntica cultura mongol e desfrutar da paz e da tranquilidade dessas paisagens selvagens. Provavelmente o território mais famoso da Mongólia é o deserto de Gobi, no sul do país. Esse deserto é um dos maiores e mais áridos da Ásia, mas ele também esconde oásis, cânions e formações rochosas únicas. A Mongólia é mundialmente famosa por ser o lugar perfeito para encontrar fósseis. Por quê? Bem, acontece que há milhões de anos essa terra era um paraíso para os dinossauros e outras criaturas pré-históricas. Seu clima árido e seus vastos desertos preservaram perfeitamente os restos mortais desses antigos habitantes, tornando a Mongólia um tesouro para paleontólogos e fãs de história. Uma das descobertas mais famosas da Mongólia foi a de um dinossauro terópode semelhante ao Tiranossauro Rex, que foi descoberto no deserto de Gobi. Esse dinossauro é um dos dinossauros mais completos e mais bem preservados já encontrados no mundo, e forneceu informações valiosas sobre a evolução dessas criaturas. Mas não foram apenas dinossauros que foram encontrados na Mongólia. Outros fósseis igualmente impressionantes também foram descobertos. Por exemplo, no ano de 2018, um crânio de um mamífero primitivo de 75 milhões de anos atrás foi encontrado aqui no deserto de Gobi. A Mongólia também é conhecida por seus famosos ovos de dinossauro, que foram encontrados em várias regiões do país e permitiram que os cientistas estudassem o desenvolvimento embrionário dos dinossauros e seus hábitos reprodutivos. No norte da Mongólia, você encontrará o lago Lag Jalat, um dos maiores e mais belos lagos do país. Suas águas cristalinas e margens verdes são o lugar perfeito para você relaxar e curtir a natureza. O lago também é um importante santuário para aves migratórias, portanto você poderá ver uma grande variedade de espécies. Outro lugar característico da Mongólia
é o rio Kerlen, um dos mais longos do país. Esse rio serpenteia pelas estepes e montanhas da Mongólia, criando um cenário de tirar o fôlego e fornecendo água para as comunidades locais. Um aspecto muito importante que você deve conhecer é o clima extremo da Mongólia. Em cidades como Ulaanbaatar, as temperaturas podem chegar a 30 graus Celsius negativos, portanto, é importante que você se vista bem. E tome precauções para evitar queimaduras de frio. Frio ou não, se você visitar a Mongólia, não perca a maior estátua do mundo de Genghis Khan a cavalo. A estátua está localizada na região de Tsongjin Bodog, perto da capital Ulaanbaatar. Ela é conhecida como a Estátua de Genghis Khan, ou a Estátua de Aço de Genghis Khan, e retrata o famoso líder mongol montado em um cavalo, e é uma das maiores estátuas equestres do mundo. Ela tem uma altura total de aproximadamente 40 metros e está localizada em um complexo turístico que inclui um museu e um centro cultural. Essa imponente estátua é uma maravilha arquitetônica. Embora os turistas sejam desencorajados a visitá-la durante o inverno devido às condições climáticas extremas. Apesar do frio extremo, a Mongólia é conhecida como a Terra do Céu Azul, por causa de seus 260 dias de sol por ano. Essa característica distinta acrescenta um toque especial à experiência de explorar esse país único e diversificado. A religião majoritária na Mongólia é o budismo tibetano, praticado por cerca de 53% da população. Embora o budismo tenha uma forte presença no país, outras religiões, como o xamanismo e o tengrismo, também coexistem. Embora o budismo seja praticado por apenas 8% da população, ele tem uma influência significativa na cultura e na vida cotidiana da Mongólia. O primeiro templo budista da Mongólia foi construído em 1586, marcando o início de uma longa tradição religiosa no país. Um dos aspectos que torna a Mongólia verdadeiramente única é seu estilo de vida nômade. E uma coisa que todos se perguntam é: como é a vida nômade na Mongólia? Para entender facilmente, tente imaginar você acordando todas as manhãs em uma tenda, que aqui é chamada de yurts, à sombra de uma montanha majestosa, cercada pela natureza mais selvagem e pelas paisagens mais deslumbrantes. Esse cenário idílico é a realidade de muitos mongóis que continuam a viver da maneira tradicional, seguindo as migrações de seus rebanhos e se adaptando às mudanças sazonais. Quando você acorda na yurta, o dia começa com o aroma fresco do ar da montanha e a luz dourada do sol entrando pelas aberturas da tenda. A família geralmente se reúne em torno de um pequeno fogão a lenha para preparar o café da manhã. Nessa sociedade nômade, é provável que o café da manhã inclua alimentos básicos nutritivos, como leite de iaque, que fornece energia para as atividades do dia. Depois do café da manhã, os membros da família geralmente se organizam para as tarefas do dia. Alguns saem para pastorear o gado nas vastas planícies, enquanto outros podem estar ocupados consertando a tenda ou fazendo outras tarefas domésticas. A vida nômade na Mongólia é marcada pela mobilidade e pela conexão com a natureza, onde cada dia oferece novas aventuras e desafios nessa vasta e bela paisagem. Essa é a vida diária dos nômades mongóis. Os nômades da Mongólia são um povo único que se adaptou às condições climáticas adversas de sua terra e manteve vivas suas antigas tradições. Seu modo de vida gira em torno do pastoreio nômade, em que criaturas como cavalos, ovelhas, cabras, iaques e camelos são sua principal fonte de sustento. Esses animais lhes fornecem alimento, leite, lã e transporte, tornando-os companheiros indispensáveis para sua sobrevivência nessa terra inóspita. A mobilidade é uma das características fundamentais. Os nômades estão sempre em movimento em busca de pasto fresco e água para seus animais, seguindo um padrão migratório que varia de acordo com as estações. Na primavera e no verão, quando os pastos são mais abundantes, as famílias nômades acampam nos planaltos das montanhas. No outono e no inverno, quando a neve cobre a paisagem, elas se mudam para vales mais abrigados e protegidos. A tenda tradicional da Mongólia, conhecida como ger ou yurt, é o lar mongol por excelência. Essa estrutura circular e portátil é feita de feltro de lã e é facilmente montada e desmontada,
permitindo que as famílias se mudem com rapidez e facilidade. Em seu interior, a Ger é aconchegante e funcional, com móveis simples, mas práticos, como camas, mesas e fogões a lenha, que fornecem calor durante os meses frios de inverno. Essa cultura nômade fez com que a Mongólia ainda mantivesse tradições tão extraordinárias e estranhas para grande parte do resto do mundo, como os casamentos itinerantes. Em uma população em constante movimento, com os homens encarregados de tarefas como a caça ou a descoberta de novos espaços para viver, era normal que muitos deles se perdessem pelo caminho e perecessem, deixando suas esposas sem a ajuda e o sustento que seus maridos poderiam lhes oferecer. É muito provável que, por causa disso, o povo Mosul, de origem mongol e que ainda hoje ocupa algumas regiões da Mongólia, tenha criado o que é conhecido como o Reino das Mulheres. Os Mosul são uma comunidade nômade de aproximadamente 40 mil pessoas que vivem nas fronteiras entre a China e a Mongólia e se agrupam em vilas pitorescas repletas de casas de madeira. O afastamento das áreas habitáveis e seu caráter nômade permitiram que eles preservassem costumes que não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo, como esse do casamento móvel. Após uma cerimônia de maioridade, as mulheres Mosul podem escolher seus amantes, tendo tantos ou tão poucos quanto desejarem durante a vida. Os casais Mosul não vivem juntos, e os bebês são criados exclusivamente nas famílias das mães. São os irmãos e tios que desempenham o papel paterno, e acredita-se que são essas mudanças constantes, os perigos e a perda de vidas humanas masculinas, que são as razões para manter viva essa antiga tradição. Antes de continuarmos, gostaríamos de perguntar a você: o que mais o surpreendeu? Você gostaria de visitar a Mongólia? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Como você sabe, essa é a melhor maneira de nos apoiar e nos ajudar a continuar trabalhando para trazer a você conteúdo interessante como este. E não se esqueça de nos deixar um like e se inscrever antes de continuar a assistir ao vídeo. Como você pode ver, embora a Mongólia não receba muitos visitantes e não seja considerada um destino turístico muito popular, vale a pena explorar sua realidade. Uma das crenças mais curiosas e peculiares encontradas na Mongólia é a superstição relacionada à montanha sagrada Burkhan Khaldun. Acredita-se que essa montanha seja o local de nascimento de Gengis Khan e, portanto, é atribuída a ela poderes místicos e protetores. De acordo com a tradição mongol, tocar a montanha sagrada com a mão direita traz boa sorte e proteção contra espíritos malignos. Quanto à sua história recente, em 1990, a Mongólia passou por uma revolução pacífica que pôs fim ao regime comunista e abriu as portas para um sistema democrático. Essa mudança política foi fundamental para o reconhecimento internacional da Mongólia como um país independente e soberano. Em 1992, a Mongólia voltou a se candidatar a membro da ONU e dessa vez foi admitida como membro pleno. Como você viu, a Mongólia tem um passado bélico que é único no mundo. Provavelmente é por isso que existem práticas tão incomuns, como a antiga tradição do casamento por abdução ou abdução nupcial. Nesse ritual, um homem pode raptar a mulher que deseja como esposa e levá-la para sua casa, onde é realizada uma cerimônia de casamento. Embora esse ritual fosse mais comum no passado e agora seja proibido por lei na Mongólia, ainda é possível encontrar vestígios dessa tradição em algumas áreas rurais. Outra tradição secular exclusiva da Mongólia é a caça à águia. Para praticá-la, os caçadores treinam águias douradas para caçar animais selvagens, como raposas e coelhos, para a comunidade. Essa prática única é mantida viva na região de Altai e é uma parte importante da identidade cultural da Mongólia. Esse estilo de vida único dos guerreiros mongóis significa que seu maior festival, realizado anualmente em julho, inclui competições de luta livre, arco e flecha e corrida de cavalos, que são as 3 habilidades dos homens. Esse festival é uma celebração colorida, que atrai pessoas de todo o país e do exterior, uma realidade que você não deve perder se planeja descobrir a Mongólia e as muitas maravilhas que ela tem a oferecer. Do Mundo Sem Censura, esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar um comentário e uma curtida, pois essa é a melhor maneira de nos ajudar. E não perca o vídeo que vem depois deste.
Temos certeza de que você vai gostar dele.